sobrenatural. E viver o sobrenatural, é importante também a gente entender que para que eu possa viver no sobrenatural, eu tenho que estar inteiramente disponível à vontade do Criador, à vontade de Deus. Porque só há um jeito de eu andar no sobrenatural, é Deus me tirar do natural e me levar a um nível espiritual ainda não experimentado. Porque enquanto eu não viver um nível espiritual ainda não experimentado, eu vou viver uma vida rasa, uma vida muito mediana na presença de Deus. E se falando de vida mediana na presença de Deus, não é isso que Deus quer de nós. Deus quer nos levar a um nível maior de espiritualidade. Quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando de intimidade, experiências sobrenaturais com Ele. É muito bom eu ouvir testemunhos de coisas sobrenaturais. É muito bom eu ouvir testemunho de pessoas que passaram por um contratempo e depois Deus fez algo diferente na vida dele. Isso é muito edificante. Porém, para quem está vivendo o momento do contratempo, é muito ruim. Até chegar o testemunho de vitória, tem lágrimas. Até chegar o testemunho de vitória, tem incertezas. Até chegar o testemunho de vitória, tem dúvidas. Até chegar o testemunho de vitória, acontecem muitas coisas. Há desentendimento. Há pessoas que colocam a culpa no marido. Há marido que coloca a culpa na esposa. A esposa e marido que bota a culpa nos filhos. Porque a gente vai ficando confuso. Porque os dilemas da vida fazem a gente ficar confuso. E a gente se pergunta, se questiona. E chegamos à beira da insanidade de querer questionar o Senhor. Senhor, por que isso está acontecendo? Por que tudo isso sobrevém à minha vida? É porque precisamos entender que para que eu possa viver o sobrenatural, eu preciso entrar numa esfera de totalmente dependência, de estar desarmado e com as minhas mãos levantadas, mas não em adoração, mas rendido diante de Deus. Senhor, eu me rendo porque eu não sei o que fazer, eu não tenho para onde ir, eu não tenho outro recurso, então eu me rendo à tua vontade. E quando você chega a esse ponto de rendição ao Senhor, aí sim Ele começa a agir na minha vida e na sua vida, porque eu estou rendido, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho para onde ir, eu não tenho quem pedir ajuda. Aí sim Deus começa a me levar a um nível que eu ainda não experimentei, a um nível que eu ainda não cheguei, a um nível que eu ainda não vivi. Portanto, Isaías capítulo de número 43, versículo de número 18, 17, 18, em que nós estamos lendo aqui, ele fala assim, olha, esquece as coisas antigas e não considereis essas coisas que passaram. Por quê? Porque nós temos um ponto de equilíbrio. E qual é o ponto de equilíbrio? É nos escorar naquilo que vivemos, naquilo que já experimentamos e naquilo que já temos. E a gente, enquanto ser humano, e uma vez ser humano, crente em Cristo Jesus, que quero viver debaixo do sobrenatural, eu tenho que desconsiderar as coisas antigas, as coisas que já passou. Já passou, eu não posso me agarrar a ponto de ser saudosista e ficar agarrado com coisas que já passou, já foi. Olha, tinha que ver como eu orava antigamente. Eu já ouvi pessoas dizendo, como era bom a igrejinha, a igrejinha pequenininha, os irmãos, aí todo mundo se conhecia, a igrejinha pequenininha, e aí a gente fala assim, não, então vamos voltar para a igrejinha pequenininha, onde não tinha um telão, onde não tinha um ar-condicionado, onde não tinha uma cadeira confortável, onde não tinha um banheiro legal, não tinha uma água gelada, vamos voltar para a igrejinha, onde não tinha música, tinha um pandeiro, vamos voltar para a igrejinha. Não, Deus está falando, eu quero fazer coisas novas. Mas para que eu possa fazer coisas novas, você precisa se desapegar das coisas antigas. E esse aqui é o desafio. Esse é o desafio, de eu me desapegar daquilo que eu tenho como referência, como ícone da minha vida. Isaías está profetizando exatamente isso. Deus, Ele quer fazer, não coisas, porque você não precisa de coisas, você precisa de uma coisa. E você sabe o que é essa uma coisa. Só que Isaías está dizendo, o Senhor fará uma coisa nova. É uma
Eu não vou aqui dizer para você que Deus vai fazer um monte de coisa nova. Não, Deus vai fazer um monte de coisa nova, mas Ele vai fazer uma de cada vez. É uma que você precisa. Mas enquanto Deus não faz, esquece as coisas passadas. Se desapega, meu irmão. Esquece o que passou, passou. O que você perdeu, perdeu, não vai voltar. E você vai fazer o quê? Tu vai ficar agarrado a isso? Não tem como você ficar agarrado mais a isso. Você precisa desconsiderar as coisas antigas. Porque Deus é Deus de novidade. Deus é Deus de coisas novas. Mas para que Ele possa fazer coisas novas na minha vida, a primeira coisa que eu tenho que me desapegar é da minha mente atrasada. É da minha mente, da minha visão a respeito de Deus. Irmãos, eu estou com uma palavra aqui que está queimando no meu coração. E permita-me ser um pouco duro com você, mas não dá para você continuar com essa visão de um Deus antigo que você aprendeu lá em 1910. Um Deus que precisa te ferir, te castigar, te matar, e com tudo isso você tem uma vida santa, e mesmo assim Ele não vai fazer nada, porque você não merece nada. Você precisa conhecer o Deus das Escrituras, o Deus das coisas novas, o Deus que muda cenário, o Deus que no meio do deserto, Ele está dizendo, eu faço uma coisa nova. Quando que eu faço uma coisa nova? Quando você se rende ao novo de Deus. Pastor, por que tem tanta gente que não experimenta o novo de Deus? Por quê? Porque tem medo do novo, porque tudo que é novo assusta. Eu estava hoje conversando com uma pessoa e eu disse assim, olha, Deus, Ele tem coisas novas para fazer na sua vida, só que para Deus realizar o novo, a tua mente precisa mudar. Você precisa primeiro mudar a sua percepção de vida. Não adianta, irmãos, nós termos medo do novo. E eu sei que é muito fácil eu pregar, falar para você, não tenha medo do novo, mas eu também tenho medo do novo. Mas pelas experiências do passado, que eu não as considero mais, mas eu as uso como referência. Em que sentido? Lá atrás, Deus Ele fez, e eu estava com medo, mas eu me rendi e experimentei uma coisa que eu não tinha experimentado ainda. E olha, deixa eu falar uma coisa, tem coisa que é nova para você, mesmo que muita gente já tenha experimentado. Tem muita gente que tem casa própria, mas de repente, para você, se Deus te dá uma casa hoje, para você vai ser uma coisa nova. Tem gente que já tem carro, e todo mundo tem carro, mas todo mundo tem carro, mas você não tem. E se você não tem, se Deus te der um carro, para você vai ser uma coisa nova. Pastor, todo mundo tem casa de praia, tudo bem. Eu não tenho. Se Deus me der uma, vai ser uma coisa nova. Ah, pastor, mas isso aí todo mundo, Deus já fez isso para todo mundo. Tudo bem, mas não fez comigo. Para mim, é novo. Ah, pastor, mas Deus já fez isso com muita gente. Tudo bem, mas para mim, é a primeira vez. Então, para mim, é nova. E Deus me trouxe aqui nessa tarde, início de noite, para liberar uma palavra para alguém aqui. Deus, Ele vai fazer uma coisa nova na sua vida. Ainda que muitas pessoas já tenham vivido, ainda que muitas pessoas já tenham experimentado, mas para você vai ser inédito, para você vai ser novo, para você vai ser único, para você vai ser uma virada de chave, para você será uma experiência extraordinária, para você será algo sobrenatural. Deus vai fazer uma coisa nova. É nova. É nova. Eu lembro, pastor Jaime, que eu comprei um golzinho 2001 e eu ficava todo feliz com aquele golzinho. Paguei parcelado um montão de vezes de um amigo. E eu pintava o carro, eu ficava feliz da vida. E eu ficava maravilhado. E teve um irmão que falou assim, eu tive um golzinho com 18 anos. E ele, eu falei, tudo bem. Para você foi tão comum porque o teu pai foi lá e comprou e te deu. Só que esse aqui, nas condições que eu tenho, na minha realidade, na vida que eu tenho, com o dinheiro que eu ganho, com a família que eu tenho, com essa realidade, sem pai, sem mãe, isso aqui para mim foi um milagre. Mas eu já tenho, agora eu já tenho até o melhor, tudo bem. Mas naquela época, aquilo ali foi um grande milagre na minha vida.
E o que Deus estava dizendo para mim? Meu filho, isso aqui é algo novo que eu estou fazendo para você, mas pode não ser novo para ninguém, mas para você é. Aleluia! Para você é algo novo. E alguém pode desdenhar e dizer assim, mais um golzinho em 2001. É, mas foi ali a porta de entrada que Deus fez eu sonhar com coisas maiores. Deus, se o Senhor me deu condições de ter isso aqui, o Senhor vai me dar condições de ter um melhor. E eu fui crescendo, eu fui indo. Até chegar um dia de entrar numa agência e comprar um carro zero. Aí, teve um irmão que falou assim, ó, eu já estou no meu terceiro carro zero. Eu falei, tudo bem, mas para mim é o primeiro, aleluia. Aí eu voltei a mesma história, e da onde eu saí, aleluia, o quanto eu ganhava, a minha realidade, tudo isso, hoje o que eu estou vivendo é um milagre. É o que Deus está dizendo para alguém aqui. Deus sabe a tua realidade, Deus sabe a tua vida, Deus sabe a tua condição. Tem gente que está em condições melhores, é verdade. Tem gente que pode coisas que você sonha, aleluia. Tem gente que pode conquistar coisa no estalar do dedo, porque tem condições, mas Deus sabe a tua realidade, Deus sabe a tua condição. Mas Ele me trouxe aqui para dizer uma coisa para você: esquece das coisas velhas, esquece disso, porque eu tenho uma coisa nova, é nova para a sua vida. Eu vou fazer algo novo na sua vida, e que quem olhar vai dizer, na vida dela é um milagre, na vida dele é um milagre. Levanta a sua mão assim e faz aquele barulho que o diabo odeia. Abre a tua boca aí e adore a Ele, porque Deus vai fazer algo novo. É novo, é novo, aleluia. Deus sabe a tua realidade, Deus sabe a sua vida, e Ele vai fazer. Como é que eu sei que Ele vai fazer? Porque Ele fez na minha vida. E eu tenho autoridade para dizer para você, Ele vai fazer na sua também. As minhas filhas já viveram coisas que eu demorei 40 anos para viver. E as minhas filhas falam assim, pai, agora eu quero viajar para tal lugar. Eu quero, pai, vamos não sei para onde. Eu falo assim, de vez em quando eu dou um choque de realidade para elas. Eu falo assim, filhas, vocês estão vivendo coisas que papai e mamãe demoramos 40 anos para viver. E a gente glorifica a Deus que estamos vivendo. Só que o que nós estamos vivendo hoje nem se compara ao que vocês vão ter condições de viver. Sabe por quê? Porque o processo que nós passamos hoje vai refletindo na vida dos nossos filhos. Porque a lágrima que derrama dos meus olhos hoje, essa lágrima, ela está caindo numa terra fértil e que vai gerar frutos para os nossos filhos. Então a lágrima que você derrama hoje, você vai ver que no futuro os seus filhos, aleluia, vão viver da lágrima que cai dos seus olhos hoje. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios capítulo 20, verso número 7. A Bíblia diz, Provérbios 27, que o justo, ele anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Olha o que ele está dizendo. Salomão está dizendo o seguinte: se eu andar na minha sinceridade com Deus, se eu andar em sinceridade com Deus, os meus filhos serão muito mais felizes do que eu. Você pode dizer, pastor, eu não tenho uma faculdade, pastor, eu não tenho dinheiro, eu não vou deixar herança para os meus filhos. Mas a Bíblia me garante que se eu andar na presença de Deus, os meus filhos serão bem-aventurados. É o que a palavra diz, irmãos, e eu creio nela. Então, a partir do momento que eu queira viver o sobrenatural, viver uma coisa nova, experimentar algo novo, eu preciso me desapegar das coisas velhas. Então você precisa desapegar das coisas velhas. Fala para esse irmão assim, esquece as coisas que passou. Isso, irmão, esquece, passou, foi embora. E que bom que foi embora, porque agora eu estou pronto para viver o novo de Deus. Tinha uma linguagem mística, é mística, está na Bíblia, não é mística. Então, tinha um misticismo dentro não da igreja, mas dentro da sociedade, que dizia que para o novo chegar, o velho tem que sair.
E que de fato eu tinha um sofá, e eu gostava tanto daquele sofá, eu gostava muito daquele sofá. E a minha mulher falava assim, nós precisamos comprar um sofá novo. E eu falava assim, não, mas esse sofá é muito bom. Esse sofá é muito bom. Minha esposa, precisamos comprar um sofá novo. Precisamos comprar um sofá novo. E ficava aquilo na minha cabeça, precisamos comprar um sofá novo. E eu falei assim, ó, o sofá é muito bom, eu gosto desse sofá. O sofá, eu gostava de chegar do trabalho e deitar nele, me esticar naquele sofá. Oh, que sofá gostoso. Mas era um sofá que já tinha 10 anos. Já estava... E aí ele deu uma quebradinha no pé, e eu, como eu sou marceneiro, eu fui lá e resolvi, consertei o pé do sofá. Eu falei, não, dura mais aqui mais uns 2 anos. Aí ele quebrou uma madeira na parte de trás, eu abri, descosturei, fui lá e consertei, botei uma madeira nova. Falei, dura mais um pouco, eu vou ficar com esse sofá. Aí eu reformei a minha sala, eu coloquei um móvel bonito na sala, eu pintei a sala, eu deixei a sala bonita, eu troquei o piso, o sofá ficou feio. Mas o sofá sempre foi feio. Mas como estava tudo feio, o sofá não parecia que estava bonito. E eu ficava olhando para aquele sofá, eu falei assim, Jesus, mas que sofá feio. Que sofá horroroso. Aí eu falei com a minha esposa, vamos comprar um sofá? Aí ela, glória a Deus. E eu falei, escolhe lá um sofá que combine com o piso, que combine com o móvel. Aí ela tirou o sofá. Aí ela fez o quê? Para mim não desistir, o que ela fez? Tirou o sofá. Tirou o sofá. Alguém botou lá fora o sofá, levaram o sofá, não sei, no mesmo dia, foi coisa de 1 hora, levaram o sofá. Foi muito rápido. E aí eu falei assim, ó, sabe de uma coisa? A sala ficou com mais espaço agora, sem um sofá. Eu falei, não vou comprar o sofá agora não. Pô, como é que ficou com espaço? Aí eu fiquei pensando, mas também não dá para receber ninguém aqui em casa, porque agora também não tem sofá para a visita sentar. E eu fiquei naquele dilema. Mas a falta do sofá fez o quê? Eu comprar um sofá novo. Então, às vezes, a gente precisa fazer isso, a gente precisa desapegar da coisa velha para que o novo de Deus aconteça. Eu preciso entender que Deus ele quer me levar a uma nova experiência com Ele. Só que eu fico com medo de experimentar o novo de Deus. Deus já falou para a gente aqui, Deus já falou para alguém aqui, olha, já era para você estar em outro nível, mas você é muito medroso. Você tem muito medo, você está se agarrando, não, eu vou fazer isso porque aqui é o meu ponto de segurança. E Deus está falando assim, você não tem que andar no teu ponto de segurança, tu tem que andar segundo a minha palavra. Você tem que andar segundo a minha palavra. E tem hora que Deus está falando, avança. E você fala, não vou não. Olha, eu até posso ir, Deus, mas se for de ti, aí a gente entra nessa neurose. Se for de ti, olha, usa o pregador. Se for de ti, usa o cantor. Se for de ti, usa um profeta. Ah, se for de ti, eu vou abrir a caixinha de promessa e vai aparecer lá uma mensagem, vai que eu sou contigo. E aí, não acontece nada disso. O pregador prega 1 hora de mensagem, não traz a confirmação, o cantor não traz a confirmação, nem a caixinha de promessa traz confirmação, e aí tu fica, pô, Deus facilita a minha vida, e Deus está falando, sobrenatural não é para quem anda com confirmação, é complicado isso, mas é uma verdade, sobrenatural não é para quem anda pedindo confirmação, isso aí é para qualquer um, carnal, pede confirmação. Crente espiritual é diferente. Paulo disse em 1 Coríntios, ele disse, tem um homem natural, tem um homem carnal e tem um homem espiritual. O homem carnal, ele não conhece e não compreende as coisas de Deus, porque é carnal. O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus, porque ele anda no natural. Agora, o homem espiritual, não, esse não. O homem espiritual, ele discerne tudo. O homem espiritual sabe a hora de parar, sabe a hora de avançar, aleluia, sabe a hora de andar um pouco mais, sabe quando tem que ir, sabe quando Deus está falando e conhece a voz de Deus até quando Deus não está falando. Pastor, como é que eu faço para ser um homem espiritual, uma mulher espiritual? Saia do natural. Pastor, não entendi. Não entendeu? Começa a andar pela fé. E como é que anda pela fé? Eu não ouvi nada. Faça. Está disposto a isso?
A gente vai ficar fazendo culto sobrenatural toda quinta-feira. Toda quinta-feira vai ter culto sobrenatural. E você vai ouvir palavras sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. E aí você vai ter que fazer, sabe o quê? Para você entrar no sobrenatural, vai ter que esperar acontecer como aconteceu com a irmã, que levaram o carro, perdeu tudo. Hoje ela está vivendo o sobrenatural. Essa dor que ela passou do sobrenatural, isso aí nunca mais vai mexer com ela, nem com o marido dela, nem com a família dela. Isso não. Ela vai viver outras experiências, mas isso aí de roubo, de questão financeira, isso nunca mais. Nunca mais vai trazer dor para ela, confusão para ela, nunca mais. É assim. Toda dor traz medo, traz complicações, mas quando você passa de nível, isso aqui nunca mais te afeta. Nunca mais te afeta. Quando eu comprei meu carro, meu primeiro carro zero, quando eu comprei, 30 dias, me roubaram o carro. 30 dias. Eu comprei, o camarada botou o revólver na minha cabeça e falou, sai do carro. Eu falei, beleza. Sai do carro. Ele pegou meu carro e eu falei, Senhor, está tudo certo. Eu vou ali para o ponto, eu pego o ônibus e vou embora. Está tudo certo. Não tem problema. O Senhor me deu o carro. Se ele quiser, se o ladrão levar, o Senhor vai me dar outro, está tudo certo. Não tirou minha paz. Irmãos, o ladrão voltou com o carro. O ladrão voltou com o carro e falou, toma aqui o carro aqui, vai embora, vai embora. Eu falei, dá para me devolver o telefone também? Não, telefone não. Aí eu entrei no carro e vim embora. Eu cheguei em casa e falei com a minha mulher, não, levaram o carro. E eles foram, pegaram uma reta, depois eles voltaram e devolveram o carro. Não me... Pastor, por quê? Porque isso não me afeta, irmão. Por quê? Porque eu já fui assaltado outras vezes e Deus foi fiel. Levaram meu carro já outra vez e eu achei o carro de volta. Então eu falei, Senhor, se eu não achar o carro de volta, não tem problema. O seguro me dá outro, se o seguro me der outro, você vai me dar outro, está tudo certo. Eu não tenho, isso não me afeta, não tira minha paz, não rouba minha paz. Isso não me afeta mais. Agora, tem coisa que eu ainda não vivi e que vai me afetar. O primeiro namorado da minha filha me afetou. Já o segundo não me afeta mais. A primeira filha que casou e foi embora me afetou. Mas a segunda, quando foi embora, não foi tão doloroso. São assim, irmão. A primeira experiência dói. A primeira experiência machuca. Mas vira para esse crente aí e profetiza para ele. A primeira experiência dói. Mas na segunda experiência, você vai ver o sobrenatural de Deus. Aleluia. É só a primeira que machuca, irmãos. É só a primeira que dói. A primeira, irmão, não tem jeito. Tu nunca viveu isso. Tu nunca experimentou isso. Aleluia, tu nunca viveu isso. Mas deixa quando você passar por isso aí. E você vai passar. Você vai passar. Você vai passar e você vai experimentar algo que você nunca experimentou. Ou você aprender a andar pela fé, ou você aprende a andar pela fé, ou Deus vai fazer você andar pela fé. A escolha é sua. O que eu estou pregando para você aqui, irmãos, é um Deus que faz uma coisa nova na nossa vida. Deus quer fazer uma coisa nova. Pastor, meu problema, pastor, é que para Deus fazer essa coisa nova, Deus primeiro vai ter que cessar uma guerra. Eu estou vivendo debaixo de guerra, estou vivendo debaixo de luta, pastor. O senhor não está entendendo. O negócio lá em casa está complicado, é guerra. O teu problema é guerra? Não se preocupa não. Se o seu problema é guerra, olha o que a Bíblia diz. Salmo de número 46, versos de número 6 e 7. Olha o que ele diz. Ele faz cessar as guerras. Não, você não entendeu. Ele faz cessar as guerras. Vou falar para Mércia. Mércia, ele faz cessar as guerras. Sabe o que é isso? É uma guerra, e você olha para a guerra e você fala assim, não dá para lutar. Aí quando você vai e decide entrar na guerra, ele cessa a guerra. Quando você fala assim, não, Senhor, agora eu tomei coragem, agora eu vou guerrear. Aí Deus faz o quê? Ele cessa a guerra. Para você não ter que lutar. O seu problema não é a guerra, meu irmão. O problema é você entender que o Deus que você serve, Ele tem poder de cessar essa guerra que você vive. Ele faz cessar as guerras, aonde? Até os confins da terra. Como é que ele faz cessar as guerras? Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Aí ele diz para mim e para você, eu vou cessar a guerra sem você ter que lutar. Eu vou queimar os carros no fogo sem você ter que lutar. Eu vou quebrar o arco sem você ter que lutar. E enquanto eu não faço, Deus, o que eu tenho que fazer? Deus, enquanto o Senhor não age, o que eu faço? Aí ele diz, aquietai-vos, 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 e
saber que eu sou Deus. Aquietai-vos. Aleluia, levanta sua mão aqui que eu estou sentindo Deus nessa palavra. Ele vai cessar essa guerra, ele vai cessar. Tu não vai lutar, ele vai cessar. Ele vai cessar. Eu estou profetizando, ele vai cessar essa guerra. 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 Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele vai cessar essa guerra. Urabanda Calachu, ele vai cessar essa guerra. Vai cessar essa guerra. Pastor Jaime, ele vai cessar a guerra. Aleluia. Aleluia. Pastor, ele vai cessar a guerra? É claro. Irmão, tem guerra que Deus cessa e você não luta. E ponto final. Tem guerra que você tem que lutar. Mas tem guerra, meu irmão, que Deus fala: não, essa aí não, eu vou cessar. Eu vou cessar essa guerra. Olha o que a Bíblia diz. 2 Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 7. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 16 e 17. 2 Crônicas, capítulo 20, 16 e 17. Olha o que a Bíblia diz. No auge da guerra, no auge da luta, um grande exército se levanta contra Josafá. Josafá não sabe o que fazer, Josafá fica com medo. Aí ele olha para Deus, Deus, olha aí esse exército que está vindo contra nós. Aí Deus levanta um profeta chamado Jaadiel e diz assim: olha, assim diz o Senhor, nessa peleja tu não terá que pelejar. Olha aqui como é que é profético para algumas pessoas aqui, ó. Nessa peleja tu não vai ter que pelejar. O que você vai ter que fazer? Ficai parado. Esteja em pé, ficai parado e vede o livramento que o Senhor vos dará. Aí ele diz: amanhã, eu estou profetizando aqui, amanhã, esses aí que você está vendo, amanhã eu vou descer nessa peleja, eu vou chegar nesse arraial e vou pelejar, e esses aí que estão querendo guerrear contra você, hoje eles estão querendo, mas amanhã eu vou cessar essa guerra, amanhã. Acabou, pastor? Não. Olha o que a Bíblia diz. Faraó está de um lado, o mar vermelho está na frente. Moisés fica preocupado: Senhor, o que nós vamos fazer? E Deus olha para Moisés e diz assim: por que tu clamas a mim? Senhor, por que eu clamo? O exército de Faraó está vindo atrás, e na frente tem o mar. Deus olhou para ele e falou assim: Moisés, diga o povo que marche. Diga o povo que marche. Sabe por quê? Porque Moisés, ele diz assim para o povo: não temais e não vos assusteis. Olha só, não tema e nem fica assustado, porque esses egípcios que você está vendo hoje, você não vai ver mais amanhã. Ah tá, não vai ver amanhã não. E como é que vai ser? Êxodo 14. O Senhor pelejará por vós, e vocês, a Devec Vilar dos Teres, vocês vão ficar quietos. Não vai precisar bater boca com ninguém, não vai precisar roubar problema com ninguém, não vai querer se justificar. O Senhor pelejará por vós e vós calareis, porque esse mar vai se abrir, essa guerra vai cessar, o inimigo que está vindo, ele não vai tocar em você. Por quê? Porque essa peleja não é tua, ela é de Deus. Nessa peleja não tereis que pelejar, e enquanto eu não pelejo, Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso aqui é coisa nova. É coisa nova que Deus está fazendo. Eu já vi Deus entrar na guerra junto. Agora ele está falando: não, é coisa nova. Eu vou cessar a guerra. Pastor, mas e a guerra? Eu vou cessar a guerra e ponto final. Como é que vai ser? Você não se preocupa com isso. Você vai saber que Deus vai cessar a guerra. Sabe por quê? Sabe quando é que Deus cessa a guerra? Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que ficam travadas na nossa vida, e enquanto a gente está na guerra, a gente não consegue perceber. Tem muita coisa para Deus fazer, mas enquanto a tua mente estiver embaralhada com tantas coisas, com tanta preocupação, você perde o sono, acorda de madrugada, rola para lá, rola para cá, fala com Deus, acorda cedo, aí toma café,
Aí come muito porque ansiedade gera fome, em outras pessoas a perda de fome. Eu, quando estou ansioso, irmão, eu como pra caramba, eu fico gordo. E como eu não engordo, eu fico bochechudo. Aí a mulher fala assim, ó, você está comendo muito, o que está acontecendo? Porque o homem tem essa coisa, o homem fica preocupado com as coisas, aí ele se isola, guarda para ele, né? Mas o problema está ali. Então, Deus sabe que você está assim, inquieta. Deus sabe que tu está assim, ó, Senhor, como é que vai ser? Tu anda para lá e para cá, está fazendo comida, daqui a pouco lembra. Está aqui no culto, tem pessoa que está aqui no culto, está lembrando do problema que vai ter que resolver amanhã. Senhor, tomara que isso aconteça na minha vida. E eu vou dizer uma coisa para você, às vezes a gente não tem fé suficiente para ver o milagre. Às vezes a gente não tem fé. Essa é a grande verdade. Graças a Deus que Deus ele não leva em consideração isso. Deus sabe que você não tem fé, que você não crê, Deus sabe. Mas tem milagres na Bíblia, irmão, que aconteceram sem um camarada ter fé. Jesus elogiou uma mulher cirofenícia e disse, mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo que viesse buscar. Deus elogiou o centurião de Cafarnaum. Jesus falou assim, ó, nem em Israel eu vi tamanha fé. Mas Jesus ele chega num tanque e ele vê um camarada que está no tanque. Aí ele diz assim, ó, tu quer ficar curado? Aí ele fala assim, mas Senhor, quando a água balança lá, ninguém me joga lá, sempre outra na minha frente. Aí sempre outra na minha frente, as águas agitadas sempre vai outra na minha frente. Jesus não quis saber que a água é agitada, que vai outra na frente, não. Jesus só perguntou, tu quer ser curado desse mal? E o camarada não creu nem nada. Jesus foi lá e curou o cara. O cara não tinha fé. O cara foi curado. João capítulo 9. Um menino está lá mendigando, é cego de nascença. Os discípulos perguntam, quem foi que pegou? Ele ou o pai? O pai e a mãe. E Jesus falou assim, não, nem ele, nem o pai, nem a mãe. Isso aqui é para a glória de Deus. Irmãos, o menino nasceu cego. Não teve uma adolescência. Não brincou com as crianças. Foi tolhido de viver uma adolescência, a melhor fase, a adolescência, foi tolhido disso. E sabe o que Jesus falou? Não é para a glória de Deus. Jesus foi lá, cuspiu no chão, fez um lodo e botou a mão, e botou nos olhos dele. E eu estou falando de coisa nova, irmão. Aquele menino não precisava de muita coisa, ele precisava só de uma coisa. Era voltar a enxergar, era só isso. Era disso que ele precisava. O que era o novo de Deus para ele? Enxergar. Sabe o que? Deixa eu te contar aqui uma história e eu encerro. Neemias capítulo de número 3. Neemias capítulo 3, tem uma fonte, uma porta que está lá, depois você lê na sua casa, escrito assim, ó, porta da fonte, é a chuva, é a água, estou falando de água, é a chuva. Porta da fonte, essa porta da fonte dava para o templo. Só que para entrar no templo, existiam algumas questões. Vou falar para a Viviane e para a Larissa. Para entrar no templo, não podia ser cego, não podia ser manco, não podia ter defeito. Se a pessoa fosse, qualquer varão para entrar no templo, ele não poderia ter nenhuma deficiência, nenhuma doença, nenhuma deficiência, para poder entrar no templo. Então qual era o ritual? Eles passavam pela porta da fonte, entrava no tanque de Siloé, se lavava, depois entrava no templo. Esse era o processo, entendeu? Passava na porta da fonte, ia no tanque de Siloé, lavava-se e depois entrava no templo. Só que aquele rapaz, que é um jovem, ele nunca entrou no tanque de Siloé. Por quê? Porque para entrar no tanque de Siloé, tem que entrar no templo. E como ele era deficiente visual, ele nunca entrou no tanque de Siloé. Consequentemente, ele nunca também foi no templo. Mas como existia uma promessa de Deus, falando para Neemias, Neemias, constrói uma porta, chamada Porta da Fonte, porque nessa porta eu vou realizar grandes milagres no futuro. Então Jesus chega, vê aquele rapaz cego, ele é deficiente. Jesus cospe no chão, ele suja o rosto do rapaz de lodo, de barro. Não tem nada místico aqui não, irmão. A única maneira de você entrar no tanque era você estando sujo. Então Jesus suja o rosto dele e diz assim, ó, lava lá no tanque de Siloé. Só que ele ainda não está enxergando.
alguém leva ele e joga ele no tanque de Siloé. Quando ele tira a sujeira do rosto, ele levanta e os seus olhos se abrem. Consequentemente, ele vai para o templo. E lá no templo ele é questionado. João capítulo de número 9. Ele é questionado. Então aqui tem algumas verdades do novo de Deus. Primeiro, Deus ele vai fazer uma coisa nova. Fazer a pessoa enxergar. Libera essa palavra para esse crente aí, Você vai enxergar todas as oportunidades que vão surgir na sua vida. Fala para ele, você não vai perder nenhuma oportunidade. Aleluia, tu não vai perder nenhuma oportunidade, porque Deus vai abrir os teus olhos espirituais. Tu vai enxergar o que a maioria não está enxergando. Tu vai ver o que a maioria não está vendo. Tu vai enxergar a oportunidade aonde ninguém está enxergando. É isso que Deus vai fazer. Tu não vai perder as oportunidades. Primeiro, Deus vai abrir os teus olhos. Deus primeiro vai abrir os teus olhos. Depois que Deus abrir os seus olhos, tu vai para o templo. Pastor, o que significa entrar para o templo? Deixa eu te falar. O templo para aquele rapaz foi uma coisa nova. Ele nunca tinha ido. Mas Deus abriu os olhos dele. E quando Cristo abre os seus olhos, ele entra no templo. Deus está dizendo para você, eu vou abrir os teus olhos. Você vai enxergar a oportunidade aonde ninguém enxerga. E quando você entender que sou eu que estou fazendo você enxergar o que a maioria não enxerga, quando você enxerga o que a maioria não enxerga, não adianta compartilhar, porque você vai compartilhar e a pessoa não vai entender, ainda vai frustrar você, vai falar que isso aí não é oportunidade. Quando Deus te mostrar uma oportunidade, toda oportunidade ela é desafiadora, mas Deus é contigo. Alguém vai falar, não, isso é difícil, mas Deus está falando, não desperdiça a oportunidade. É difícil, mas eu sou contigo. Tu não tem recurso, mas eu sou dono do ouro e da prata. Você não tem condições, mas não temas porque eu estou contigo. É desafiador, mas eu estou contigo. Segundo, tu vai entrar no templo. O que é isso, pastor? Está falando de acessos. Acessos. Tem hora, meu irmão, na nossa vida que a gente só precisa de um acesso, né, pastor Jaime? Não é dinheiro, é o acesso. Você não tem um acesso. Deus sabe que você não tem um acesso. Mas quando Ele abre os seus olhos espirituais, você não só enxerga o acesso, mas agora Ele te conduz até o acesso. Quando a gente é cego, irmãos, a gente não acha o acesso. Não acha, e você fala, meu Deus, eu queria ter o acesso, e você não tem, e quem tem não te dá. Sabe por quê? Porque quem tem não pode te dar, porque ele não quer perder o acesso dele. Então, o que Deus faz? Deus abre os seus olhos espirituais, e Ele diz para você assim, agora eu vou te dar o acesso que você nunca teve. Tu vai entrar no templo, e quando você entrar no templo, vai acontecer o que aconteceu com esse menino. Alguém disse para ele assim, ele era cego. Eu sei que ele era cego. Ele não podia estar aqui. Aleluia. Alguém vai olhar para você e falar assim, tu não podia estar aqui. Aleluia. Você não podia estar aqui. Isso aí não é acesso para você. Quem foi que liberou esse acesso? Quem foi que te levou? Fala aí a tua fonte. Fala aí o teu contato. Fala aí quem é essa pessoa que está aí por trás de você. E você vai dizer, é o Espírito Santo que me deu acesso. Se prepare, meu irmão, porque o novo de Deus está chegando para a tua vida. Deus vai abrir os teus olhos espirituais. Deus, Ele vai te dar o acesso aonde você não foi. Se prepara, levanta a sua mão aqui, porque eu estou profetizando. Se prepara, porque tem um acesso para você. Tem um acesso para você. Deus está liberando. Tem portas abertas hoje se abrindo para você. É só entrar. É só entrar, é só entrar, é só entrar, é só entrar, é só entrar. Aleluia. Deus está liberando acesso para algumas pessoas aqui. Oportunidades e acessos. Tem gente que vai ter oportunidades. E quando eu falo de oportunidade, eu falo de desafios. Não é fácil. Mas olha o que a Bíblia diz. Vou falar para o diácono Vinícius. Olha o que a Bíblia diz. Quando Deus Ele te mostrar o que não mostra para a maioria, olha o que a Bíblia diz. Isaías 45, verso 1, 2 e 3. A Bíblia diz que Deus levantou o rei Ciro, chamando ele de ungido,
E ele disse assim: olha, eu vou te conduzir por um lugar que tem tesouros escondidos. Não, você não está entendendo. Eu estou falando que Deus vai nos conduzir em lugares que tem tesouros escondidos. E por que está escondido? Porque Deus só mostra para quem Ele abre os olhos espirituais. Eu vou te mostrar os tesouros escondidos nas escuridades. Sabe o que é isso? É você passar e Deus te mostrar os tesouros. É você passar e Deus te mostrar as coisas que não mostra para a maioria. É você passar e você enxergar. E as pessoas já falam assim: pastor Jaime, mas eu passo aqui todo dia, eu nunca vi essa loja, eu nem sabia que estava alugando. Mas Deus mostrou para você. Sem placa, não estava nem alugando, mas tu viu. Deus mostrou para você. Bateu lá, achou o dono não quer luva, não quer nada, só pega a chave e entra e paga o aluguel. Aleluia. Alguém vai dizer: mas eu passo aqui, eu estou procurando uma loja esse tempo todo, eu não vi. Mas quando Deus ele quer esconder de uns, Ele mostra para outros. E eu encerro dizendo o seguinte: Isaías 43, nós lemos 18, 17, 19. Mas olha o que a Bíblia diz, verso de número 1. Assim diz o Senhor, isso aqui é para a tua vida. Assim diz o Senhor, o teu Deus, que te remiu. Eu conheço você, eu sei quem você é. Aí olha o que diz: assim diz o Senhor, que te remiu, o Deus de Jacó. Ele diz assim: tu és meu. Tu és meu. Tu és meu. Olha o diferencial: tu és meu. Tu és meu. Fala para alguém que está do seu lado, fala: você tem dono. Não, fala para ele: você tem dono. Aí olha o que ele diz. Quando você começar a andar, aí ele diz: quando passares pelas águas, ela não vai te afogar. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Por quê? Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. Tu vai passar pelo fogo, tu vai passar pelas águas, tu vai passar pelo deserto, e Deus vai estar contigo para te livrar. Pastor, e depois de todo esse processo, se prepare, meu irmão, porque depois de todo esse processo vai se cumprir na sua vida. Isaías 43, versículo de número 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu na sua vida, operando eu na sua casa, operando eu no teu ministério, na tua família, nos teus negócios, ninguém impedirá. Ninguém impedirá. Se coloca de pé. Operando eu na sua vida, quem impedirá? Quem vai impedir? Como tem um louvor que diz assim: quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. E é verdade. Esse é só um processo, um amasso de Deus para você experimentar o sobrenatural. E aí, a palavra de Deus é isso aqui para você. Quando Deus começa a agir, meu irmão, não há quem possa impedir. Isso aqui é profético para a vida de algumas pessoas. E eu creio que você vai dar o teu testemunho aqui. O teu testemunho vai ser lido aqui, irmão. Melhor, você vai testemunhar. O obreiro vai levar o microfone para você e você vai contar o testemunho de vitória que Deus vai fazer na sua vida. Tu vai ver a oportunidade onde ninguém vê. Tu vai achar os tesouros escondidos nas escuridades. Tu vai passar pelo vale, tu vai passar pelo deserto, tu vai passar pelo fogo. Nada vai te tocar. Por quê? Porque você tem um dono. E quando Deus começar a agir na sua vida, ninguém vai impedir. Até aquilo que era para dar errado vai dar certo, meu irmão.